Por volta de outubro de 2012, encontrei um site onde uma senhora ouvia mensagens do precioso Senhor. Anos antes, eu tinha lido sobre pessoas que tinham ido ao céu e ao inferno e ponderei sobre a veracidade dessas coisas. Eu devia ter levado as minhas dúvidas ao Senhor, mas no momento não o fiz. Eu estava muito entusiasmada com isso e todos os dias mal podia esperar para chegar em casa e ler o que o rei Yeshua havia dito. Eu devo mencionar que sabia há muito tempo que o Senhor ouvia os meus pensamentos e eu falava com ele, mas nunca o ouvi em voz audível. Eu estava falando muito com ele e começando a orar muito mais do que fazia no ano anterior. E ele estava me direcionando a outros sites na internet, em que pessoas estavam ouvindo e tendo sonhos e visões dele. Eu simplesmente não podia acreditar. O Senhor estava falando dos eventos futuros e do seu breve retorno. Nessa fase, eu tinha começado a ir a uma pequena igreja. Lá, as pessoas amavam verdadeiramente a Deus. Nesse ponto, eu estava começando a ser atraída para mais perto do meu precioso Senhor Jesus. Certa manhã, acordei e comecei a sentir a dor mais severa de toda a minha vida. Senti como se estivesse em trabalho de parto, embora eu não estivesse grávida. Pensei em ligar para a emergência e me deitei, e tudo o que conseguia pensar era em louvar ao meu Salvador. A dor diminuiu e em seguida desapareceu, completamente. Eu agradeci imensamente ao meu Salvador. Louvado seja o seu santo nome. Depois de alguns estímulos de minha mãe, fui ao médico. Eles disseram que se tratava de uma pedra no rim. Desde então, não tive mais problemas. Louvado seja o único e verdadeiro Deus. Em 2013, o meu supervisor recebeu uma ligação. Era a pessoa maravilhosa do RH que havia me contratado, perguntando sobre mim e o meu trabalho. Ela estava interessada em me contratar. Eu não estava procurando por outro emprego, mas se tratava de uma promoção. Eu estava tão entusiasmada, basicamente eu teria o trabalho se quisesse. Então, o meu supervisor expressou o desejo de que eu ficasse e me ofereceu um escritório. Eu trabalhava naquela mesma empresa há 16 anos em diferentes departamentos. Não imaginam como a senhora do RH ficou chocada quando me ligou com a oferta de emprego e eu disse que teria que ligar de volta, porque tinha que pensar no assunto. Eu orei sobre isso. Então, liguei para uma pessoa, que era pastor, e contei que sentia que Deus estava me guiando para ficar onde estava. Ele compreendeu e mencionou que eu devia fazer o que sentia que o Senhor estava me guiando a fazer. Bem, eu continuo no mesmo escritório até o dia de hoje. O rei Yeshua estava me ensinando a louvá-lo com músicas de louvor. Eu não precisava estar em uma igreja e poderia louvar a ele a qualquer momento. As músicas também não precisavam ser hinos, e ele me mostrou uma série de novas músicas que realmente louvavam a ele e ao seu lindo nome, que louvavam ao Pai e ao Espírito Santo. Ele me direcionou a outro site, onde realmente falou ao meu espírito. Eu percebi que ele estava me tirando da igreja em que eu estava. Então, deixei a igreja em completa fé, obedecendo à vontade dele. Nesse ponto, eu estava aprendendo sobre os feriados judaicos. Foi nessa época que tive o meu primeiro sonho e soube que era da parte do Senhor. Eu estava tão entusiasmada quando acordei que liguei para minha mãe e contei o sonho. Ela também ficou bastante empolgada por mim. Em dezembro de 2013, eu recebi um sonho reconfortante. Durante todo o sonho, alguém, que eu acredito que era um anjo,
cantava para mim: Deus tomará conta de você. Eu ainda me emociono com a ternura de Deus. O sonho começa comigo dormindo, e quando eu acordo, estou em um apartamento no edifício mais alto da Terra, no último andar. Eu olho para cima e há uma grande janela. Eu começo a ver um avião carregando um enorme objeto metálico abaixo de si. Pensei comigo mesma que a carga seria largada no edifício em que eu estava. Depois vi o que parecia com um avião de caça sobrevoando o edifício também. O avião com a carga apareceu novamente e eu pude vê-lo largar o enorme objeto no edifício em que eu estava. Eu olhei para a minha direita e vi muitas pessoas em outros edifícios de frente para o mar. As pessoas caíam dos edifícios no oceano. Era tão alto que a queda demorava um pouco. Lembro-me de pensar que eu iria morrer. É dessa forma que deixarei este mundo e estarei finalmente com Jesus. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu estava flutuando gentilmente sobre a água. Obrigada, Senhor Jesus. Enquanto eu flutuava, sentia muita paz e ouvia a música Deus cuidará de você. E então percebi que estava em algum tipo de grande navio militar e estava tão perto das pessoas no navio que podia alcançá-las e tocá-las. E eu questionava por que Deus me colocou naquele navio. Continuei flutuando tão suavemente e passei por cima da praia. Haviam soldados lá. Continuei flutuando e passei por cima de uma colina. Não sei se os soldados eram amigáveis ou não. Acho que não me viram. Então, muito suavemente, depois, Deus me colocou no chão. Eu estava com os pés descalços, ainda de pijamas, e sentia-me tão segura e sei que Deus estava comigo. Eu sentia tanta paz em minha alma, Deus havia me colocado fora da vista de todos. Continuei andando. O cenário era de pinheiros e o caminho era de palha de pinheiros. É este o fim do meu sonho maravilhoso e reconfortante. Eu te amo tanto, Rei Yeshua, meu precioso Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada por ter me escondido sobre as suas asas. Logo após este sonho, eu recebi outro sonho do Senhor. Começa com um forte sentimento de destruir o inimigo. Eu ainda estou esperando para que o meu lindo Deus me dê toda a interpretação deste sonho. Então, eu, meu marido e muitas outras pessoas estamos em um churrasco em uma cidade. Entro no prédio e vou para um quarto em que mal posso andar por estar cheio de caixas por todos os lados, na mesa e no chão. Fui para o outro lado da mesa. Em seguida, sou levantada do chão e começo a ouvir estes sons rápidos, curtos e altos, de chofar, talvez. Então sou deslocada no ar e fiquei em posição horizontal ao chão, flutuando pelo corredor. Eu estava indo lentamente e rente ao chão. Eu tinha esse tremendo poder que fluía através de todo o meu corpo e minha boca. Eu sabia que poderia derrotar qualquer coisa maligna à minha frente. Isso é tão difícil de descrever, mas parecia ser só um fragmento, ou nem isso, do poder do poderoso Deus. Então, quando eu estava acordando, eu mal podia respirar. Eu nunca tinha tido um sonho assim, tão maravilhoso e poderoso. No entanto, os melhores sonhos de todos são aqueles em que está o meu lindo Rei Yeshua. Eu louvo o meu santo e poderoso Deus. Aleluias ao seu santo nome. Comecei a passar mais tempo louvando e orando ao meu lindo Senhor Jesus, ao santo Deus Pai e ao Espírito Santo. O lindo Senhor estava me ensinando tantas coisas naquela altura. Eu estava começando a ouvi-lo um pouco mais no meu espírito. Ele também continuou me dando sonhos. Eu tive sonhos ruins também. Em um,
Havia demônios me agarrando, e tudo o que eu dizia era: eu pertenço ao Senhor Jesus. Depois acordei. O Senhor começou então a me ensinar sobre guerra espiritual. Muitas vezes acordei repreendendo o inimigo em nome de Jesus. Durante este período, senti que o Senhor desejava que eu chamasse de Senhor Yeshua, embora eu soletrasse de forma diferente do que faço agora. No momento em que percebi que estava realmente ouvindo o Senhor Yeshua, eu estava começando a trabalhar aos sábados pela manhã. Perguntei ao Senhor se ele se importava que eu trabalhasse no dia de Sabá. Eu ouvi claramente Mateus 12. Então, abri a minha Bíblia e mencionei sobre o Sabá, como o Senhor Yeshua levou os seus discípulos aos campos de milho para comer. Eu estava em lágrimas. Eu tinha acabado de ouvir o meu Salvador. Lágrimas de alegria escorriam dos meus olhos. Nessa altura, eu havia encontrado o meu rei Yeshua em 2 sonhos. Quando o Senhor está nos seus sonhos, você realmente não controla nenhuma das suas ações. Os sonhos acontecem por suas perfeitas razões e planos. O Senhor tem um maravilhoso senso de humor. Foi em um destes sonhos, em 8 de março de 2014, onde ele me avisou que eu era sua noiva. Que eu não estava pronta, mas, no entanto, eu era sua noiva. Eu estava em uma grande aventura com meu poderoso Deus do Universo, e eu ainda mal podia agarrá-la. Comecei a ver as coisas sendo escritas em meus sonhos, assim como se alguém tivesse uma caneta nas mãos e via as palavras diante dos meus olhos. Uma dessas foi uma mensagem escrita para minha filha e o namorado dela. Orei sobre aquilo, e o rei Yeshua me pediu para entregar a mensagem a eles. Então, eu o fiz. Foi uma coisa muito difícil de fazer, porque nunca tinha me acontecido algo assim, de eu ter que entregar uma mensagem de Deus. Eis a mensagem. Permitam-me trabalhar em seus corações. Deem espaço a mim. Eu orava enquanto me sentava e pedia forças, e ele me deu. Então, entreguei a mensagem. Minha filha ficou curiosa depois disso. Tomou meu bloco de notas e foi lendo todos os meus registros. Se Deus te dá algo para fazer, Ele lhe dará tudo o que precisa para realizar o trabalho. Amém, e louvado seja o meu glorioso Deus que está no céu. Eu vi e ouvi muitas coisas mais. Tudo isso começou em meados de julho de 2014. E todas elas geralmente tiveram lugar pouco antes de eu acordar. Eu estava tão animada que registrava todos os dias a data e o que tinha visto ou ouvido. Certo dia, cheguei exausta do trabalho. E ao me deitar para descansar um pouco, ouvi uma música sendo tocada, como se alguém tivesse ligado o aparelho de som. Então, eu vi o rosto do rei Yeshua ao meu lado esquerdo, no canto da visão. Muito difícil de explicar, mas é como se ele estivesse flutuando, e foi logo me olhando com aqueles grandes olhos azuis. E é como se eu pudesse ver o céu através dos seus olhos. A canção era Olhe em Meus Olhos, de Bryan Adams. Louvado seja seu santo e precioso nome. Nessa época também recebi um presente precioso. Eu chamo-lhe o dom da música. Devo admitir, eu demorei uns dias para ajustar e descobrir o que estava acontecendo. O Espírito Santo passou a usar músicas para me dar mensagens. Lucas 12, 34. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que lindo e grande é o nosso Deus Altíssimo. Salmos 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Depois passei pelo fogo refinador de Deus. Salmos 18, versículo 30.
O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Hebreus 10, versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu tinha pedido ao Senhor que me refinasse, purificasse, limpasse e purgasse, conforme o seu querer. Que ele retirasse toda a escuridão que ainda restava no meu coração. O rei Yeshua desde então me disse que havia orquestrado isso, o que estou prestes a contar, para refinar, fortalecer e aumentar a minha fé. Todo louvor, poder e glória sejam dados ao meu lindo rei Yeshua. Não há nada que ele não possa fazer. Isso foi quando eu não conseguia ouvi-lo todo o tempo. Eu tive um sonho que pensei ser do meu rei. Eu tinha pensado que era um aviso para a América. Também pensei que o Senhor queria que eu publicasse. E assim o fiz. Eu já havia feito um vídeo para o YouTube de outro sonho que o rei Yeshua me deu meses atrás, após muita oração para saber se ele queria que eu publicasse ou não. Era sobre a sua poderosa proteção. Bem, então comecei a fazer mensagens no YouTube do que pensei serem mensagens do Senhor. Eu escrevia essas mensagens e todos ficavam muito chateados. Eu ainda pensava que as mensagens eram dele, por causa do julgamento da América. No entanto, eu também estava recebendo mensagens pessoais que pensava ser dele. Essas mensagens me deram uma sensação de desconforto, mas continuei registrando-as porque continuei ouvindo a voz. Ela continuava fazendo todas essas promessas para mim. O que deveria ter feito eu perceber que aquilo estava errado. Uma manhã me atrasei para o trabalho e naquele fim de semana foi demais. Acho que isso demorou 1 ou 2 semanas. Eu soube que algo não estava bem. Por todo este tempo eu estava orando. Eu pensei que ia perder a cabeça, porque sabia que o meu Deus nunca mentiria, magoaria, deixaria ou me abandonaria. Então, clamei ao Senhor. Eu tinha a Bíblia na mão e disse que queria o Jesus da minha Bíblia. Eu estava muito mal em todos os sentidos. Neste mesmo momento, ouvi uma voz gritar comigo, e eu sei que o meu rei nunca gritaria comigo. Então, comecei a ouvir no fundo do meu coração, Tiago 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E também ouvi, alimenta-te da minha palavra. Eu soube que era o meu verdadeiro Deus. E eu estava tão trêmula depois disso que entrei em jejum. Não importava quanto tempo levaria, mas eu queria ser completamente limpa do que quer que tivesse ouvido. Quando fui trabalhar na segunda-feira, começou a tocar no carro, Eu sou filha do rei. E soube que era do meu rei, e chorei e louvei a ele. Um pouco depois, um colega veio e me mostrou um vídeo no YouTube sobre o rei Yeshua. Ele nunca tinha me mostrado um vídeo antes. Novamente, eu soube que era da parte do meu rei. Continuei ouvindo lá no fundo, resista ao diabo e ele fugirá. Também tive uma visão de um salva-vidas na água, e eu dei uma risada, porque tinha acabado de ler sobre alguém que tinha sonhos do Senhor, falando acerca de um salva-vidas, que ele tinha dado a essa pessoa. E soube que era da parte do meu rei. Depois do terceiro dia de jejum, eu vim para casa e o meu marido estava ouvindo uma música no YouTube. Então ele me pediu para ouvir uma música. A música era Além do Arco-Íris. Eu chorei durante toda a música. Eu também sabia que era o meu rei. Quando fui para a oração naquela noite, ouvi profundamente no meu espírito que eu devia perdoar a mim mesma antes que ele pudesse me ajudar. Vejam, eu pensei que tinha desobedecido completamente o Senhor e o meu coração estava partido em milhões de pedaços. Eu também tinha ouvido a sua doce voz
mencionar sobre comunhão a caminho de casa. Eu quero falar sobre comunhão. Eu tinha parado de ter a comunhão com ele. Eu não estava me sentindo digna de comungar com o meu precioso rei, com toda essa situação. Mas aprendi. Ele gosta de ter a comunhão todos os dias com os seus filhos, de ser adorado e honrado pelo que fez pelo mundo. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um doce tempo de proximidade com ele. Eu acho que tinha reunido forças o suficiente através dele. Salmos 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Para fazer o que o meu rei me dizia, porque naquela noite ele curou o meu coração partido. Eu soube que ficaria bem, e ele me deu paz e alegria. Eu tinha me agarrado à bainha das suas vestes e permaneci na sua palavra. Essa foi a única coisa que eu soube fazer, e não deixaria o meu rei partir. E ele me libertou. Amém, e todo louvor seja dado ao meu lindo rei Yeshua. Shalom, e continua.